Estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você. Lembrando você que hoje tem sorteio de uma pizza deliciosa lá da Pizzaria do Vizinho. Uma cortesia deles para o nosso programa Sempre com Você, em homenagem ao Dia dos Pais. É só você ligar 3349-1015 ou mandar mensagem de texto no 993470532, colocar nome, telefone e bairro, tá? Que no terceiro bloco nós vamos fazer o sorteio. Vocês gostaram, gente, da nossa dica do primeiro bloco? Márcio, um amor, né? Pois é, dica de gravata. Inclusive, eu estou recebendo hoje aqui um especialista em dar nó de gravatas, doutor Ari Salum. Bem-vindo mais uma vez. Já vi que especialista, né, o advogado, né? Diariamente, né, são as ferramentas que a gente tem, tive que aprender na marra. É verdade. E hoje nós vamos falar sobre paternidade. Escolhemos esse assunto em homenagem ao Dia dos Pais, né? E é interessante a gente falar, porque até fala assim, tem que desejar feliz Dia dos Pais para quem é pai mesmo, quem assume, né, o seu papel de pai. Porque pai que fez filho só não é pai, né? Tem que ser pai que assume as responsabilidades, né, Ali? Que exerce essa função de pai, né? É verdade. Muito bem-vindo mais uma vez, viu? Obrigado, para mim é um prazer. Acho que praticamente 2 anos e alguns meses que a gente já participa do programa, passa rápido. Verdade. Já fizemos até uma amizade com todos aqui, isso que eu acho que é importante também. E o programa vai fazer 3 anos, né? Amanhã, já pensou? Faz 3 anos. Deixa eu parabenizar a todos pelo excelente programa sempre. Obrigada, a gente fica feliz e principalmente por ter pessoas como vocês, os advogados que vêm aqui, os psicólogos, as pessoas que apoiam o nosso programa e que faz questão de ajudar quem está em casa, né? Porque esse é o nosso intuito, né, Ali? Ajudar quem está em casa, né? Sim, disseminar o conhecimento para que as pessoas possam utilizar isso no seu dia a dia, porque o direito nada mais é do que a adequação da vida em sociedade, né? As leis existem para isso, para regular a vida em sociedade. Então, nós estamos aqui como um instrumento para ajudar as pessoas a resolverem seus problemas. É verdade. O tema hoje é paternidade, em homenagem ao Dia dos Pais. E a gente quer saber justamente, né, no direito, na lei, o que define a paternidade? Quais são os deveres de alguém que é pai? Isso é um tema interessante, Antonielli, porque o direito evolui conforme a sociedade evolui, mas a função de pai, o termo paternidade, são os termos do passado adequado à realidade agora do presente. Então, pai é aquele, para o direito, que exerce a função de pai, que conforme a lei tem os deveres de dirigir a educação, estabelecer os limites da criação, exercer essa criação de modo responsável, prestar toda a assistência e auxílio material, que seria a pensão alimentícia, quando não são, ou mesmo residindo com ele, toda a proteção do filho. Então, é muito mais um dever do pai do que propriamente um direito. Ter o filho em sua companhia, que nós vamos falar sobre um tema interessante nesse ponto. Então, esses deveres para o direito, o pai é aquele que exerce essa função, quer ser pai, quer estar presente e quer ter esse título, não só apenas na certidão de nascimento, mas no auxílio psicológico, no auxílio moral e no auxílio material. E quando a gente fala nisso, vem justamente aqueles pais, por exemplo, pais por adoção, né, que são pais que nem sempre por adoção, mas que acabam dando educação, mas acabam dando educação, carinho, para o filho, às vezes, né, de uma mulher que ele que resolveu casar e que essa mulher já tinha os filhos, né, e tudo mais. E justamente isso que eu quero saber de você, né? Além dessas obrigações que nem a gente está falando, acredito que o direito hoje tem, inclusive, saiu agora, né? É uma lei, né, que fala sobre a questão de alienação parental, né? Que sim. A pessoa que comete alienação parental pode ser presa, não sei como que foi, mais ou menos. Mas eu vou falar disso daqui a pouquinho, porque eu quero primeiro falar dessa questão da paternidade socioafetiva, né? Que, às vezes, não necessariamente é o pai, né? Não necessariamente é o pai de sangue. A paternidade socioafetiva, com o passar dos anos, ela vem ganhando muito contorno dos professores, da justiça, e isso vem ocorrendo muito realmente. E a necessidade de se regulamentar essa paternidade socioafetiva foi para proteger realmente alguns filhos. No passado, havia distinção dos filhos legítimos, dos filhos adotivos, dos filhos de criação. A partir da Constituição de 88, isso passou a não ter essa distinção. Todos são filhos igualmente. E quais são os reflexos? Direitos à guarda, direitos à visita, pensão alimentícia, herança, direitos previdenciários, de pensão por morte,
etc. A paternidade socioafetiva, tive que fazer essa introdução, a paternidade socioafetiva nada mais é do que aqueles que querem exercer com uma outra pessoa, um pai com um filho, que tem essa característica de ser pai de alguém e a pessoa ser filho de alguém. Muitas vezes, e quase sempre, essa paternidade não é o vínculo biológico, não é o DNA, não é genético. A paternidade socioafetiva, ela vem do que nós chamávamos de filho de criação. Muitas vezes o pai pode registrar um filho que não é seu, é só da sua esposa, e ele registra como seu filho. Isso tudo é a paternidade socioafetiva. Está ligado no afeto, no amor, no vínculo subjetivo. É uma ligação de carinho, de relação de amizade, de intimidade, que difere do vínculo legal, do vínculo biológico, realmente. A questão que eu entrei agora, da alienação parental, ela tem alguma coisa a ver com a questão da relação socioafetiva? A alienação parental tem. Essa questão do termo socioafetividade, o termo socioafetividade ele é bem amplo. Porque no direito, nas relações humanas, não dá para a gente ter cálculos exatos, como na matemática, na engenharia. Então, as relações subjetivas elas são as mais variadas possíveis. As relações humanas, as interações humanas são as mais variadas possíveis. O termo socioafetividade tem muito a ver com alienação parental. Por quê? Porque está ligado à parte psicológica das crianças. A alienação parental é uma das coisas mais graves que nós temos hoje, mais cruéis que uma pessoa pode cometer contra uma criança. Porque afasta do convívio com aquele ente querido, com seu pai, seja ele biológico ou não. Seu pai de criação, seu pai que lhe deu todo o apoio moral. E a alienação parental, ela restringe isso. Ela veda essa afetividade, ela corta o afeto, ela corta a sociabilidade. Então, tem sim a ver com a característica da socioafetividade. E agora, quais são as formas de reconhecimento dos filhos? Nós temos duas formas que são utilizadas. Temos a forma voluntária, que é quando se vai até o cartório e reconhece esse filho, quando do nascimento. Temos a questão por testamento, ou é feita uma escritura pública. Isso são os reconhecimentos voluntários. E o reconhecimento judicial são nas ações declaratórias de parentalidade, o que nós conhecemos como investigação de paternidade. E isso são as formas judiciais. Então, são as formas voluntárias e as formas judiciais. Então, temos a investigação de paternidade e as que são feitas no cartório, com outros documentos, que não abrange a justiça. Como que funciona essa questão, então, né, é o famoso DNA, né, que a gente fala, né, investigação de paternidade. Como é que funciona esse processo? Ainda você que está na área, existem muitos casos ainda que isso não é voluntário, que é preciso se exigir um exame de paternidade? Sim, existem muitos casos, muitos casos. A investigação de paternidade ela é a ação que visa constituir, dentro de uma certidão de nascimento, determinado indivíduo como pai de uma criança ou um adulto. É importante frisar que não é só as crianças e os adolescentes têm esse direito. Por toda a vida você tem direito a saber quem é seu pai. Isso é o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso tem a ver com a... E às vezes a pessoa só quer saber quem é o pai. As pessoas ligam muito isso, a questão da paternidade, também com a questão financeira, né, Ali? Sim, sim. A investigação de paternidade muitas vezes vai subsidiar algum pedido de herança, pedido de bens após a morte. Inclusive, existe investigação de paternidade após a morte. Então, o processo de paternidade usa como meio de prova, além das alegações que as partes vão fazer, usa-se testemunhas, documentos, cartas, fotos. Muitas vezes alguém se socioafetivamente, com afetividade, se manifesta como pai, mas não quer registrar. E é pai biológico. Então a investigação de paternidade ela visa mais constituir aquele pai biológico, aquele pai de sangue. E nesse ponto, o que acontece? Uma das formas que tem se utilizado, que é a mais confiável, 99,9% de certeza, é o exame de DNA, que é feito no próprio pai e quando este não existir mais, às vezes nos irmãos, se ele tiver irmãos, ou no outro parente consanguíneo mais próximo.
E o pai pode ser obrigado, Ali, a fazer um exame de DNA? Não, não existe essa obrigatoriedade, né? O que tem acontecido muito, até o STF já julgou isso, que o pai não pode ser obrigado a isso porque ofenderia a dignidade da pessoa humana, restringiria a liberdade, entre outros aspectos. Mas o juiz, com base em outras provas, testemunhas, depoimento da mãe, que teve um relacionamento com esse pai, mesmo que passageiro, não importa datas, aqui não estamos discutindo questão de casamento, união estável ou inventário. Ele tem essa possibilidade de analisar por outras provas. Como eu disse, testemunhas, documentos. Se o pai se recusou várias vezes e não quis fazer uma prova em contrário, vai se presumir que ele é o pai. Então, assim, é uma discussão judicial que leva um tempinho, tem que ser bem embasado para poder... Hoje nós temos aí o WhatsApp, redes sociais que provam um relacionamento em determinado período. Então, mais forçado, ele não pode ser forçado. Inclusive, eu estava lendo esses dias, né, na mídia, que tem um grande número, até por causa dessa questão da discussão do aborto e tal, né, tem um grande número de pessoas sem o nome do pai no registro, né, por N situações, né. E eu vejo que, assim, que hoje a justiça ela tem olhado muito para a questão do sentimento, né, para a questão mais, como você diz, psicológica da criança e tudo mais, né. E parece que o Conselho Nacional de Justiça tem um trabalho agora, né, um programa chamado Programa Pai Presente. O que significa isso, né? E por que até a Justiça tem pego tanto no pé dessa questão, né, da afetividade? Porque a gente não tem como cobrar a afetividade do outro, né? O STF, fazendo um adendo aqui, tem dito que ninguém é obrigado a dar amor, né? Mas subsidiar, custear outras coisas, o amor ele é facultativo, né? Mas o dever de cuidado, como eu disse, de proteção, de ter o filho em sua companhia, isso é, até legalmente falando, é uma imposição que é feita aos pais. Mas ninguém pode ser forçado a dar amor, né? Essa é uma relação do afeto mesmo, é uma coisa que une, é um laço que une pelo sentimento, pela amizade, pelo carinho que um nutre pelo outro. Essa é uma questão que aconteceu porque o CNJ tem feito um levantamento dos cartórios que muitas pessoas, muitas mães estavam registrando os filhos sem pai, apenas com o nome da mãe. E o CNJ lançou essa campanha tem alguns anos, para quê? Para tentar fazer com que a maior parte que seja possível sejam descobertos quem são os pais e seja registrado. Por quê? É completamente provado pelos psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, que a influência que um pai exerce na vida de uma criança desde os primeiros dias de vida para sua formação, para que se tornem adultos saudáveis, equilibrados, responsáveis. Então o CNJ lançou essa campanha. Hoje uma mãe, quando ela vai no cartório registrar, ela tem que indicar um pai. Para que possa, mas aí ele é intimado para voluntariamente querer reconhecer. Se ele não quer... É engraçado falar que ele é intimado para voluntariamente reconhecer, né? Ele recebe uma intimação, né? Para ver se ele tem o interesse em reconhecer. Mas se ele não fizer esse reconhecimento, aí do cartório mesmo já é comunicado o juiz, já é informado a mãe, é um procedimento um pouco diferente do normal e já se fazem todos os trâmites para fazer exame de DNA, investigação de paternidade. Existe um prazo para isso? Quanto tempo tenho para correr atrás desse exame de DNA? Não tem um prazo. A informação do vínculo biológico, ela não tem um prazo de prescrição nem de decadência, que são as palavras que a gente usa. Então, a qualquer momento, você pode querer descobrir quem é seu pai. Agora nós temos essa questão da adoção também, né? A gente fala que é pai do coração, mãe do coração, né? E até os próprios pais e mães preferem que falem pais por adoção, né? E aí eu queria saber, né, o que é essa adoção, então, né? O que significa isso? A adoção é um instituto jurídico que foi criado também há muito tempo para regularizar essas questões de crianças que vinham residir na casa de alguém, muitas vezes até um parente próximo. Antigamente era muito comum isso, né? Perdiam a mãe, os pais são presos,
são colocados num sistema de adoção. Então, a lei de adoção, ela regula isso para dar essa afetividade, porque uma pessoa nutre por uma criança um afeto que não é mensurável, não tem como medir isso. E às vezes quer fazer, já faz às vezes de pai e quer regularizar isso. Sendo adotado, ele vai ter todos os direitos como os outros. Então, existe também um termo que a gente fala que é a adoção à brasileira, que o brasileiro sempre dá um jeitinho para as coisas, que é quando eu disse, quando um pai registra um filho, ele casa com uma mulher que já está grávida, nasce essa criança. Ele não é o pai biológico, mas ele registra essa criança, já é adoção à brasileira. Então, esse é o nome que a gente... Isso pode? Isso não pode, mas é feito muito. E como é que faz, por exemplo? Porque às vezes registra, mas depois de um tempo o pai que não, até então não queria, ele resolve reconhecer a paternidade. Como é que é feito, Ali? Tem acontecido muito na justiça ter o nome dos dois pais. O pai afetivo, que é o de criação, que adotou Olha, eu não sabia disso. indevidamente, e o pai biológico. Não se exclui o nome do pai afetivo, porque o mais importante hoje é o afeto, muito mais que o vínculo biológico. Por isso nós temos todos esses termos, abandono afetivo, socioafetividade, que antes era essa expressão filho de criação, pai de criação, que soa um pouco ruim às vezes, né, dependendo do ambiente, né? Ah, é meu pai de criação, parece que tem uma diferença. Mas devido a esse termo ser muito hoje debatido, muito usado sobre o afeto, sobre o carinho, sobre o amor, isso não tem mais diferenças, né? E é importante a gente ressaltar, né, que não há diferenciação, né, com relação aos filhos, direitos de filhos e tudo mais, né? Não há. Mesmo sendo filho afetivo, que foi feito um processo de adoção ou fez-se o reconhecimento da socioafetividade de outra forma judicial, adotivo ou aquele que é biológico, independente, todos são filhos na mesma linha. Não tem diferença nenhuma se com relação à herança, direitos previdenciários, pensão alimentícia ou qualquer outro tipo de coisa. Ali, considerações finais pra gente, então, para quem está em casa. Como sempre, eu gosto de ressaltar que o diálogo é a melhor situação para tentar resolver os problemas. Não escondam dos filhos tentando proteger determinadas informações, porque lá na frente o prejuízo é muito maior. Então, eu espero que nesse Dia dos Pais, os pais exerçam a função de pais. Como diz um livro que eu postei hoje nas minhas redes sociais, do Marcos Piangers, Papai é Pop, é muito barato ser pai. É uma promoção que está no mercado que é muito barato. Então, quem reclama de pensão alimentícia tem benefícios muito maiores. A pensão alimentícia não é nada perto dos benefícios que tem nas benesses de ser pai. Então, eu espero que façam as vezes de pai, assumam essa responsabilidade, que quem vai sair melhor recompensado são as crianças. Como que é o nome do livro? Papai é Pop, do Marcos Piangers. Ele tem vídeos no YouTube, é muito legal. Marcos Piangers, Papai é Pop. Vamos procurar, né, esse vídeo. Muito legal. O livro é pequeno, é legal, é uma leitura leve, Olha, é muito tranquilo. Que bacana. Ali, obrigada mais uma vez, viu, pela sua participação. Muito obrigado, aqui. eu que Deus agradeço. abençoe e leva um abraço pro seu pai. Pode deixar, muito obrigado, será entregue. Obrigada eu. Nós vamos então para o intervalo e já já a Paloma vai trazer as notícias para nós. Não sai daí não.